Grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? A Glória Pérez deu declarações muito importantes e bem pontuais sobre cultura woke. Falou muita coisa sobre a Globo, jogou mesmo no ventilador. E eu acho importante repercutir isso porque, afinal, a Glória Pérez, ela foi responsável por grandes novelas da Rede Globo, mas grandes, desde a década de 90. Então, o que a Glória Pérez fala, galera, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Que a gente vai trazer aqui. São declarações fortes, são palavras importantes. E, novamente, expondo, né, a Rede Globo, trazendo luz a essa cultura de lacração, essa cultura woke. É importante ver uma mulher se posicionando firmemente contra esta agenda. Eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo, porque esse vídeo aqui é um dos mais importantes do ano, quando a gente se refere à lacração, à doutrina ideológica e à Rede Globo. Galera, a Glória Pérez, ela tem muita propriedade pra falar disso, certo? Olha, a Glória Pérez falando da lacração, do woke, né? Eu sempre me pergunto como é que tá a mente do indivíduo que acha que o woke não existe, né? É que são duas possibilidades, né? É uma mente muito debilitada por conta de uso de drogas, ou o sujeito é conivente com aquilo, né? Ele é cúmplice do que tá acontecendo. O que acontece com essas declarações da Glória Pérez é excelente. Excelente, primeiro, porque é a verdade. Ponto. Ponto. A Globo, ela colocou debaixo do braço a agenda toda. No jornalismo, ali, em tudo. Nas matérias, no Fantástico. E, obviamente, isso acabou indo pras novelas. Que é o grande filão da Globo. Sempre foi. Era o jornalismo, credibilidade e novela. A Globo é isso. Se você for resumir a história da Globo em 3 palavras, era jornalismo, novela e futebol. É mesmo. Ponto. Você pode até colocar uma comédia aí. Sim, entendeu? Ponto. Né? E aí, o que aconteceu? E aí você até me ajuda com essa sua intervenção. Quando começou o woke, a Globo começou a palhaçada no jornalismo. Globo News, tudo que a gente tá, né? Aí começou a lacrar em tudo também. No futebol, nas novelas e zero programa de humor. Porque o woke, ele mata a comédia. Ele é o politicamente correto. Então, você tem 3 alvos pra você fazer piada. Fora disso, não tem mais copa. Então é isso. A Globo aderiu tudo, ela fez certinho a cartilha. E é muito legal ver uma diretora absurdamente qualificada falando disso. É sempre bom, porque muitas pessoas têm medo, né, de falar e tal. A Glória Pérez foi pra cima e tá certíssima. Agora a gente tem, né, as notícias que a Globo pode estar mudando um pouquinho o editorial, muita coisa mudando, Eu já tô vendo alguns jornalistas já mais mansos. Muitas leis sendo aplicadas, então assim, é interessante. Vamos ver o que a Glória Pérez falou sobre a cultura woke também, tá? Inclusive, galera, tem até uma censura que ela sofreu da Globo por causa de um plot que ela ia colocar numa novela que não é interessante pra mídia progressista. Prestem atenção, tá? Antes de continuar, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, dê um CCC, curte, comenta, compartilha e vem pra linhagem mais famosa do Brasil. Esse mês de agosto, é o mês de aniversário do Renda Máxima, um dos patrocinadores aqui do canal, mas quem ganha o presente é você. Presente número 1, vocês vão ganhar um e-book chamado 500 dias antes e 500 dias depois, o ciclo previsível do Bitcoin. Um e-book direto ao ponto, ideal para quem quer começar a investir em Bitcoin, com clareza e conhecimento. Você vai entender de forma prática
prática como os ciclos de 500 dias se repetem neste mercado. Presente número 2, multiplicando riqueza com milhas. Conheça os melhores programas de milhas e os cartões de crédito mais vantajosos para o seu perfil. E por menos de R$1 por dia você vai ter acesso ao programa de investimento mais eficiente do mercado. E tem mais, tá vendo esse copão térmico aqui na minha mesa? Ó, vocês podem ganhar este copão térmico, basta vocês irem no Instagram do Renda Máxima ou clicar no link aqui na descrição e escrever "Eu quero o copo Renda Máxima". Esse copo aqui conserva tanto a temperatura gelada quanto a temperatura quente por horas. Então, se você busca liberdade, estratégia e clareza, chame o Renda Máxima. Vamos lá, galera. Essa matéria aqui é muito importante, tá? Muito importante e muito esclarecedora. A cultura woke já vem perdendo a credibilidade desde o final de 2023 com a eleição de Trump. Muitos estúdios vêm adotando uma postura contundente e retirando de suas obras quaisquer tipo de mensagem ideológica que afaste o público dos cinemas e dos streamings. Aqui no Brasil, o fio da meada não está muito diferente. A Globo vem fracassando cada dia mais com suas produções. Desde as eleições de 2022, onde a emissora praticamente assumiu um lado, nenhuma novela mais emplacou em sua programação e vem caindo vertiginosamente a audiência. Em entrevista à Folha de São Paulo, a autora Glória Pérez, responsável por sucessos como Hilda Furacão, Caminho das Índias, Explode Coração, De Corpo e Alma, América, Barriga de Aluguel e a novela amada demais pelo nosso diretor Matheus, O Clone, reclamou da falta de liberdade para criar conteúdos e declarou que a cultura woke acabou com a teledramaturgia. É muito importante uma diretora, uma escritora altamente conceituada, quem não se lembra, né, de Glória Pérez, Barriga de Aluguel, ou de Glória Pérez, O Clone, Deusa. Deusa! Galera, vamos lá, né? Vou falar do currículo um pouco da Glória Pérez, né? Caminho das Índias, eu já não via mais novela, mas Hilda Furacão, Explode Coração com Santoraça, e aí você tem O Clone. Assim, galera, não tem o que falar. A Glória Pérez, ela manja de fazer novela, e não vem querer desmerecer ela agora porque ela falou mal do nosso movimento, tá? Não adianta não, tá? Não adianta. Isso aqui veio no momento certo, hein? Ó, primeira aspas. Sem dúvidas, as novelas não estão tendo relevância de antes nem como entretenimento, nem como porta-voz de temas importantes. A explicação disso não se resume à multiplicação de telas e das opções do público. A cultura woke introduziu um cerceamento à imaginação. A opção de não desagradar, de não tocar em temas sensíveis, de transformar conflitos humanos em pautas, acabou por encerrar a dramaturgia em uma espécie de fórmula, retirando dela a capacidade de provocar. A cultura woke foi arrasadora para a dramaturgia. Por favor, uma salva de palmas para Glória Pérez. Uma mulher... Eu tenho que reforçar a mulher, porque a mulher, ela foi sequestrada também pela cultura woke. Mulheres, negros, homossexuais, todos esses grupos, eles foram sequestrados, eles se transformaram em bandeiras da cultura woke. Mas na prática isso não se reflete. Então, quando você tem uma mulher altamente talentosa, de currículo invejável, bem-sucedida, se posicionando contra a cultura woke, que é algo que a gente já vem falando há tempos aqui, precisa ter aqui ser ovacionada. Parabéns, Glória Pérez, por se manifestar dessa forma, tá? E aqui ela fala muito, uma coisa muito importante, né? A opção de não desagradar. Porque isso, eu fico imaginando, pra você trabalhar na Globo, a Glória Pérez chegava aqui, ó. Então, essa mulher é a vilã. Aí a galera, não, então, mulher não pode ser vilã. Mulher é oprimida. Aí a Glória Pérez, ok. Então, esse negro aqui, ele vai ser vilão. Eu falei assim, não, o negro não pode ser vilão porque ele também é oprimido. E aí ela fala, então, vai ser um homossexual. Não, também não pode ser vilão. Então vai ser um... Não pode. Então não pode.
tem que ser sempre o estereótipo do opressor e do oprimido, segundo toda a cartilha woke e segundo todos os estudos e todos os autores que envolvem essa turma dos marginalizados, que tem muito disso no nosso livro, Manual da Lacração. A gente escreveu um livro sobre esse tema. E aí você tem também esse negócio de não desagradar. É incrível que a Glória Pérez falou isso. Não desagradar quem? Quem que não pode desagradar? Tem alguma coisa. O woke, o senhor woke, ele não é algo invisível. Pra quem essas pessoas... Em quem começa? Eu sempre tenho muita dúvida quando alguma coisa é feita e essas mesmas pessoas, elas saem da internet tudo organizadinho pra... Olha, isso aqui não pode. Olhe, preste atenção nisso. E essas mesmas pessoas que nunca foram preocupadas com absolutamente nada, nenhuma pauta envolvida. Então, o cancelamento, ele era real. A Globo aderiu a isso aqui. Isso pro autor é horrível. É aquele meme da piada daquele cara lá, que eu sempre esqueço o nome daquele comediante, tentando fazer uma piada com um censor. É, ele mesmo. Não pode. Isso aqui não pode. Aquilo lá não pode. Você mata a piada. Ah, o branco hétero pode. Aí pode fazer a piada. Então, isso pra arte é horrível. A não ser que você queira fazer um filme da ditadura militar, né, um drama pesado como Ainda Estou Aqui, você não consegue fazer nada, porque tudo pode desagradar essa turma. Tudo pode desagradar. Você não pode fazer nenhuma brincadeira, e isso leva o quê? A autocensura. Porque a pior censura que tem é a autocensura. É você, na medida que você tá falando, você tá pensando em diversas formas de não falar aquilo que você tá pensando, que não é crime. Que o falar não deveria ser crime. Falar é muito diferente de ameaçar. É que aqui no Brasil, falar é ataque. Quantas manchetes você já viu de uma fala da pessoa e fala, fulano ataca dizendo... Aí é uma opinião da pessoa, tipo, sou a favor do armamento. Ataca. E você tem todo um vocabulário da turma da Lacrate. É o hétero, é o machismo, é o feminismo. Sabe, você tem várias palavrinhas que sempre protege. Eles são muito espertos nisso. Eles criam uma redoma, um campo de força. E aí é lógico, eles são sempre muito virtuosos. Aquele cara que tá querendo atacar a gente, ele é fascista. Ele é todos os istas e todos os óbicos. Porque aí, a pessoa que não entende a estratégia, ela fala, eu não vou discutir. Não vou discutir porque aí eu vou ser chamado disso, daquilo, vou ser cancelado, vou perder minhas contas, vou ser visto como um pária. Isso é a autocensura. Fora que nós tivemos, né, vários perfis sendo banidos. E a gente sabe muito bem dessa história. Já que o André tocou no ponto da ditadura, a Glória Pérez também faz uma citação muito importante no qual eu concordo plenamente e já coloque nos comentários se você concorda com isso aqui também, tá? Abre aspas. Na época da ditadura, você tinha uma censura comandada pela dona Solange Hernandes, chefe da divisão de censura de divisões públicas do regime militar. Era ela que mandava cortar coisas. Só que agora nós temos uma multiplicidade enorme de Solanges nas redes sociais, com raras exceções. Cada pessoa é uma Solange diferente, julgando o outro e tentando caçar a palavra alheia. Não era assim. Antes, você tinha uma censura. Agora, a censura é espalhada na sociedade. É muito pior. Porque você tem vários censores, né? Você tem vários grupos e a gente sabe que o verdadeiro gabinete do ódio não tá na direita, né? Aí você tem os escalões, o alto escalão, né? É o youtuber grandão, é o jornalista, é o editor ali de grande jornal. E aí eles, em conjunto, escolhem a pauta. Quem é que vai ser da vez? Quem é que passou do ponto essa vez? É claro que você tem também a pessoa física, né? A pessoa comum, que acaba acreditando nisso tudo e acaba ali também na internet falando, olha, realmente isso aqui que ele falou... Fora que é um negócio tão louco isso, que eu lembro muito bem
aqui na linhagem, né? A gente falando sobre o woke e tudo mais. Pessoas aqui do canal, eles falam assim, olha, marcava o tempo. Vai ser cancelado, hein? Sem querer, essa pessoa ajuda o outro que quer cancelar. O cancelador cai ali e ele vê aquela minutagem. Por que esse cara vai ser cancelado aqui? Mas, ou seja, a pessoa, ela fala, ela intui que aquela fala vai ser motivo de cancelamento por tudo que tá acontecendo. Mas aqui na linhagem, a gente nunca falou nenhum crime. Nada. Absolutamente nada. São opiniões baseadas em, também, com muito argumento e embasamento bibliográfico. E aqui ela fala porque a internet, ela permite isso, né? Você tá vendo, muitas pessoas estão acompanhando aquele conteúdo. Eu sempre tive essa impressão que o cancelamento era isso, era um grupinho e alguém decidia, alguém dava o ok. Pode cancelar, pode, é igual ressonância, né? Pode respirar. Pode cancelar. E aí, ó, vinha todo perfil de fofoca, jornalista, youtuber menor, youtuber médio, tudo vinha aqui, ó. Parecia que aquilo era o maior problema da humanidade. E eu vou dar um exemplo, Monark. O Brasil não tinha problema nenhum. O grande problema do Brasil em determinado momento foi o Monark. Pô! E aí você tem uma comoção tão grande que a pessoa alheia, a pessoa de fora, ela concorda. Realmente, né? O Monark. Não precisava, né? E aí vem a frase que eu odeio do que o brasileiro ama. Mas também o Monark, né? E aí a gente vê um monte de traficante, de assassino com pena menor e sendo melhor tratado. Aí você fala, pô, mas peraí, tem alguma coisa errada. Mas isso foi um sistema altamente bem instaurado no Brasil, esse senso de justiça social que vem com a pauta do cancelamento. A justiça social nada mais é um nome bonitinho pro cancelamento, pra censura, e tudo isso junto. E a Globo aderiu tudo isso, mergulhou e tá aí agora. Não sei se mudando, fingindo mudar e colhendo os cacos, mas a imagem da Globo vai ser muito difícil de recuperar. Pra fechar aqui, galera, a Glória Pérez, ela passou por uma censura na Rede Globo e esse foi um dos principais motivos dela ter saído da emissora, tá? Agora, presta atenção qual foi a censura que ela sofreu na Rede Globo. Olha aqui, abre aspas. Eu decidi pôr um ponto final porque meu contrato acabaria quando terminasse esta novela que foi barrada. Decidiram adiar a novela por conta do aborto. Aí eu falei, gente, se tem uma pessoa que sabe tocar com delicadeza nesse tipo de tema, sou eu. A minha história toda mostra isso. Mas aí veio o medo de desagradar algumas áreas. A minha assinatura é lidar com temas delicados e trazer o público para a discussão. Se eu não puder fazer isso, eu acabo, fecha aspas. A novela em questão se chamaria Rosa dos Ventos, onde uma mulher chamada Cibele é forçada a fazer um aborto e depois busca vingança. A emissora, no entanto, pediu que a abordagem do tema fosse retirado, coisa que a autora recusou. É o aborto, né? O aborto, ela iria mostrar o aborto como forma, que é, né? O aborto, ele é uma coisa ruim. Mas você vê que tem um ponto, né? Ela seria forçada a fazer e depois ela iria buscar vingança. Talvez se ela fizesse por conta própria não seria barrado. Não, e mostrasse ela feliz depois. Acho que eles devem ter feito isso. Faz o seguinte, né? Imagina, a Glória Pérez chegou então. Ela vai ser forçada, com a folhinha aqui, ela vai ser forçada a fazer o aborto, depois ela vai procurar vingança. Aí o cara da Globo assim, ó, então... Fazer assim, Glória. Ela faz o aborto porque ela quer. E depois ela fica feliz. Isso, aí a gente arruma um outro motivo pra ela buscar vingança. Isso, a vingança é porque o outro é mais rico. Que toda hora você tem que colocar a guerra de classe e aí você tem que pegar as pautas progressistas, né? Tocou numa forma... Aí você mostra como é que é a ditadura woke, né? O woke é uma ditadura. Porque além de você... ter a autocensura, tem as diretrizes da comunidade que você não sabe qual é, né? Ela deu exemplo, né? Da ditadura militar tinha as palavras aqui, você não pode falar isso, isso, isso. Eu falei, beleza. Aqui você não... Porque o woke entra até na tua mente. Fala assim, você não quis dizer, eu sei o que você quis dizer.
sei muito bem o que você quis dizer. Então, realmente é muito pior. Você não sabe quando você vai ser pego pelo regime. Não sabe. Você fala, pô, eu não sei o que eu... De repente, alguma coisa que eu posso falar pega mal. Ela tá certíssima, absolutamente certa. Então é isso, galera. Quero que vocês coloquem aí nos comentários. Parabéns, Glória Pérez, por se posicionar, por expor todas essas questões. A gente já sabia, né? Mas é sempre bom alguém lá de dentro e alguém do quilate da Glória Pérez. Porque ela tem muita história, tem currículo. É uma das escritoras mais respeitadas da história da teledramaturgia brasileira. Coloquem nos comentários a opinião de vocês, que é importante. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Deem um triplo C, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.